Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6 do livro do profeta Jeremias. Nós vamos iniciar aqui a partir do versículo 5, porque ontem nós lemos até o versículo 4, que até o versículo 4 do capítulo 4 é a conclusão do capítulo 3, amém? Então vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá e fazer ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Alvorai bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua morada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as suas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que espalha e lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diariamente a filha do meu povo, não para padejar e nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, como carros, como tempestade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações e fazei ouvir isto contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá, contra os guardas de um campo. Eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas, e a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço de dores, em dores. Ó, as paredes do meu coração, o meu coração se agita e não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra, golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, em um momento foram destruídas suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz de trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos necios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis sem forma e vazia, e para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outreiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: a toda a terra será assolada, porém não as consumirei de tudo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e te alargas com os olhos com pinturas? Se debaldes tu fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como a de uma parturiente, uma angústia como a de um primípara de dores, ou seja, dores primárias, né? A voz da filha de Sião, ofegante, que se estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. O capítulo 5
Dai voltas às ruas de Jerusalém, veja agora, procurai e buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, se algum homem que pratica a justiça e que busca a verdade, e lhe perdoarei a ela. Veja só, irmãos, Deus está falando que concedeu perdão para uma cidade por causa de um homem que praticasse a justiça. Meu Deus, embora eu diga, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os assolará, um leopardo estará à espreita nas suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram e multiplicaram as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim, juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter te fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos, como garanhões e bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, e não me vingaria de uma nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de tudo, tirai as gavinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim, e a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele de nenhum mal que nos sobrevirá, não veremos espada nem fome, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, e as suas ameaças se cumpriram contra eles mesmos, porquanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras da minha boca a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, não entendes o que falas. A sua aljava é como a sepultura aberta, e todos os seus homens são valentes. Comerão da tua cega e do teu pão, e os teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e os teus gados, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as suas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de tudo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes responderá, como vós me deixaste de servir a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei ouvir isto em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes os olhos e não vedes, que tem ouvidos e não ouvis. Não temereis, pois, a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que não se transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, costumaz, rebelam-se e foram-se, não dizem a eles mesmos, tememos agora ao Senhor, ao nosso Deus, que nos dá o tempo a chuva, a primeira chuva, e que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam dessas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam para os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem aos homens, como gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornam poderosos e se enriquecem, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa do órfão para que prospere, nem julgam o direito do necessitado. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como essa, coisa espantosa e horrenda, se anda fazendo na terra? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Então veja, irmãos, que era uma corrupção generalizada, tá? E o único caminho para a correção de Judá seria,
essa invasão militar pela Babilônia, para que fosse a vara de punição de Deus. Capítulo de número 6. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Hakerem, porque do lado norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores e os seus rebanhos levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela. Dispõe-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que declina o dia e que já se vão estendendo as sombras da tarde. Dispõe-vos, subamos de noite e destruamos os seus castelos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras em Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frestas das águas, assim é ela com sua malícia. Violência e estrago se ouve nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não se torne em assolação e a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como um vindimador entre os seus sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos são incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela, pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas suas reuniões e nas reuniões dos seus jovens, porque até o marido com a mulher são presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem e os seus campos também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz, serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir vergonha disto, nem sabem que é coisa para se envergonhar, porquanto cairão como os que caem, quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: onde vos amargem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos com o som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Porquanto ouve, ó nações, informa-te, ó congregação, dos que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que trarei o mal sobre este povo e o próprio fruto dos seus pensamentos, porque estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me veio o incenso de Sebá e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam, porquanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeço a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra, traz o arco e o dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz urge como a do mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, a angústia nos toma de dores como a de um parturente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem espada, há terror por todos os lados. A filha do meu povo cinge-se de cilício e revolve-se na cinza, pranteia por um filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador estabelecerei entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas conhecer o caminho que examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze de ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados.
prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor assim os refugou. Então, irmãos, em resumo, aqui os capítulos 4, 5 e 6 fala justamente disso. Os muitos pecados de Judá, de Jerusalém, né, culminará numa invasão pela Babilônia, a qual será a vara de correção de Deus por causa das muitas maldades daquele povo. Amém? Nós agradecemos aos irmãos por assistir o vídeo, tá? Nós continuamos pedindo aos irmãos que os irmãos deixem o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere relevante o conteúdo. Os irmãos também se inscrevam aí no canal, né, no YouTube, possam nos seguir aí também nas redes sociais e também compartilhar esse vídeo aí com seus contatos, tá? Com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.